E vamos falar sobre a derrota do Santos para o Audax Italiano lá no Chile por 2-1. Como que isso vai impactar no Santos no grupo E da Sul-Americana? Vamos falar aqui a situação atual do Santos. Vamos comentar, obviamente, como que foi a partida, a derrota. Vou dividir em alguns pontos aqui o primeiro tempo do Santos, que para mim foi um jogo, e depois a expulsão é um outro jogo. Vamos falar também, obviamente, da arbitragem, mas quero começar o vídeo falando, infelizmente, de novos casos de racismo, que a gente espera que aconteça uma punição exemplar da Conmebol. O Ângelo e o Joaquim foram as vítimas. O Joaquim, quando ele é expulso, o gerente, de comunicação do Santos, o Maradei, relatou que torcedores do Audax, um grupo ali de torcedores, fizeram gestos, imitando macaco, chamaram o jogador de macaco. O Ângelo relatou após a partida que quando ele estava saindo para ser substituído, um torcedor do Audax também chamou ele de macaco, fez gestos, ele avisou o Bandeirinha. O Bandeirinha não fez muita coisa, fingiu que não era com ele. E aí o Santos, após a partida, comunicou ao delegado do jogo para que isso chegue também de uma forma oficial à Conmebol. O Santos também relatou nas redes sociais, por meio de nota, o que aconteceu, cobrou punições e a gente espera que isso de fato aconteça. Não adianta só notinha de repúdio da Conmebol, tem que ter uma punição que seja exemplar para que isso não aconteça mais. Ninguém mais aguenta isso, principalmente nesses últimos dias, tudo que vem acontecendo com o Vinícius Júnior, as pessoas não aprendem. Lamentável. Mas, falando sobre o jogo, como eu disse, separei em alguns pontos. Separei no primeiro tempo do Santos, que me surpreendeu. E por que eu falo que me surpreendeu? Por conta da escalação do Santos. Quando a gente viu a escalação com 3 volantes, Rodrigo Fernandes, Alisson e Camacho, tenho certeza que 99% dos torcedores do Santos pensaram: meu Deus, como que esse time vai criar? Quem vai ser a cabeça pensante desse time do Santos? Será que esse meio do Santos vai conseguir incomodar a equipe do Audax Italiano? E a resposta foi sim, inclusive até menos de 1 minuto, O Santos tem uma oportunidade ali com o Daniel Ruiz, que fez uma boa jogada, e o Santos quase abre o placar com menos de 1 minuto de jogo. O Camacho fez um bonito gol, uma jogada dele também, que começa com ele, mérito dele, fez um bonito gol. Teve a oportunidade também do Alisson que também inicia a jogada juntamente com o David, mas faltou força na hora da finalização, faltou força, faltou jeito. Teve outros lances também que o David teve oportunidade, enfim. Foi o Santos que no primeiro tempo, apesar dos 3 volantes, se movimentou bem, trocas de posições. Gostei a forma que o Santos estava lidando ali, aproveitando os espaços que a equipe do Audax Italiano estava deixando. A gente tinha até alertado isso no pré-jogo, que era um time que deixava um buraco do meio-campo até os seus zagueiros. Então, se o Santos soubesse aproveitar esses espaços, poderia ter chances de abrir o placar, de fazer gols, enfim. Só que aí foi um jogo do Santos, Um jogo do Santos ganhando, 11 jogadores em campo. Eis que vem a arbitragem para ser protagonista da partida de forma negativa. Por quê? Uma arbitragem muito tendenciosa, Jogadores da equipe chilena batendo no Santos e nunca era falta, era sempre cartão amarelo para jogadores do Santos. Isso já foi minando, já foi irritando os jogadores santistas. Aí acontece uma inversão de lateral, que era um lateral para o Santos, ele acaba dando para o Audax Italiano. Isso irrita a comissão técnica, o Arzur, sei lá o que ele falou, que irritou o árbitro e o árbitro acabou expulsando. No lance seguinte, uma confusão ali entre o Sosa e o Joaquim, onde o Joaquim sofre um pisão proposital do Sosa. Não sei por que o VAR não foi acionado, sinceramente, não sei o motivo por que não foi chamado o VAR. E o juiz dá amarelo para os dois ali, Não quis tomar partido, deu amarelo para o Sosa, deu amarelo para o Joaquim. No lance seguinte, aí na minha opinião vem a infantilidade do Joaquim. Ele fez uma falta que na minha opinião poderia até mesmo ser expulsão direta, A forma como ele chega com o cotovelo na nuca do jogador do Audax Italiano e é expulso. Para mim, qual que foi o erro da arbitragem? Exatamente isso,
permitiu que o Santos sofresse com essa catimba, né, do time chileno, errou o VAR ao não chamar para ver a questão do pisão, errou ao não expulsar o Sosa, porque se foi um pisão proposital, era para ele ter sido expulso, e aí aquelas coincidências, né? Ele acabou fazendo 2 gols na partida, o Sosa, inclusive no lance seguinte, que o Joaquim é expulso, né, por conta da falta, e aí gol da equipe do Audax Italiano. Aí, meus amigos, a partir da expulsão, ladeira abaixo. Um Santos que a gente sabe se desmorona quando sai atrás do resultado, ainda mais nessa circunstância, todo mundo pilhado, os jogadores do Santos com o nervo à flor da pele. E um Santos que não tinha também no banco de reservas peças capazes de mudar o que estava acontecendo, né? O Santos volta do intervalo sem o Alisson e com o Michael, e aí o Michael, meu Deus do céu, né? O problema de você ter jogadores que não tem tanta qualidade no banco é que eles entram no momento que você já está fragilizado, que você não pode errar. Aí o Michael vai de novo, né? Não percebe o jogador adversário se aproximando, e o Sosa, aquele que poderia ter sido expulso, faz o segundo gol. Foi um Santos que no segundo tempo não existiu. Entrou Soteldo, entrou Barbosa, entrou Ivonei, faltando, 5 minutos para o jogo terminar. Um Santos que não conseguiu fazer absolutamente nada. Foi derrotado. E aí, você vai me perguntar, Nájila, o Odair Hellmann teve culpa nessa derrota? Eu sempre falo que todo mundo tem culpa e mérito quando tem derrota, quando tem vitória. Obviamente que eu acredito que a questão da arbitragem / expulsão do Joaquim foi a primeira coisa que atrapalhou o Santos a conseguir um resultado positivo. Até falei na live pós-jogo que se o Santos tivesse 11 contra 11, né, durante os 90 minutos, eu tinha certeza que o Santos ganharia. Porque o Santos estava se comportando muito bem. Mesmo com aquele meio-campo de volantes, né, teoricamente sem ninguém ali de criação, era um Santos que estava se comportando muito bem. João Paulo fez ali algumas defesas interessantes, achei que o Santos poderia vencer se tivesse 11 contra 11. Aí entra um Soteldo, num cenário mais positivo, né, você com 1-0 e tal, poderia até mesmo fazer mais gols, mas a arbitragem atrapalhou, a expulsão atrapalhou. O Joaquim também tem que ter sangue frio. Eu sei que é fácil, né? Eu aqui no conforto do meu lar falar que tem que ter sangue frio, mas o jogador precisa não cair na pilha do adversário. É isso o que muitas equipes sul-americanas fazem. É catimba, é ficar te provocando, é ficar te dando chutinho, né, fora da visão do árbitro, ficar dando empurrão, ficar te xingando. É isso, né? É isso. Não dá para cair na pilha. Tem que ter sangue frio, tem que ser trabalhado isso em competições sul-americanas, tanto na Sula como também na Libertadores. Isso, infelizmente, acontece e os jogadores do Santos têm que saber lidar com isso. Agora, o que eu acho que dá pra gente contestar do Odair Hellmann? O de sempre. Demorou para fazer algumas substituições. Dava para ser um pouco mais ofensivo, né? Dava para ser um pouco mais ofensivo desde o começo. Até falei aqui, dias antes do jogo, que eu colocava, sem Dodi, sem o Lucas Lima, eu colocaria um meio-campo mais criativo. Talvez um Ivonei começando, talvez um Ed Carlos começando, ou um Daniel Ruiz mais ali no meio-campo, né, não caindo tanto pelas pontas. Talvez, né, mas é o famoso se. Não sei, né, não sei, é uma opinião pessoal. Mas se bem também, como eu falei, a escalação que começou jogando com os 3 volantes deu certo. O Santos estava jogando até que bem. Mas foi um Santos que, por exemplo, o Ivonei entrou faltando 5 minutos. O que o Ivonei faria em 5 minutos, né? Acho que o Santos poderia também ter aproveitado mais cruzamentos na linha de fundo, que é um fator que o Audax Italiano sofre bastante gols. É um time que tem estatura baixa, né? E estatisticamente, se você pegar os gols que o Audax Italiano sofre, é bastante por escanteio, por falta, o jogador chega na linha de fundo, cruza. Então acho que o Santos poderia ter aproveitado isso, aproveitar a estatura do David, que é um jogador também que tem um bom posicionamento, uma boa impulsão, um bom cabeceio. O Santos não aproveitou isso, inclusive o David depois acabou saindo.
Mas é aquilo que a gente fala também, né? A gente olha para o banco de reservas, não tem tantas opções. Então, quando a gente fala da necessidade do Santos contratar, é contratar titular e possíveis reservas. Porque eu vejo que no Brasil, falando também especificamente do Santos, a gente meio que, contrata aí para ser reserva, o cara pode ser nota 5. Não, o cara tem que ser bom. Ele tem que disputar jogo a jogo com o titular da posição para ser titular no próximo jogo. Tem que elevar o nível, né? Tem que elevar o nível. Agora, o Santos está com 4 pontos, chega no máximo até 10, né? Tem mais 2 jogos contra o News Old Boys no próximo mês, dia 6, se não me falha a memória, e também contra o Blooming. Precisa vencer esses 2 jogos. Precisa vencer. O News Old Boys venceu o Blooming de virada por 3-2, então tá a 12 pontos, então o Santos não chega mais à primeira colocação, não consegue mais se classificar direto, né, para a próxima fase. Precisa vencer esses 2 jogos que vão ser na Vila Belmiro e precisa torcer por um tropeço do Audax Italiano, que está com 7 pontos. O Audax Italiano que inclusive também vai enfrentar o News Old Boys. O Audax faz os 2 jogos fora, então torcer, né, já que o News já está em primeiro, torcer para que pelo menos o News vença o Audax, ajude o Santos nesse sentido e o Santos faça o seu dever de casa vencendo a equipe argentina e o Blooming, se quiser ter chance de classificação. E mesmo se o Santos fique, né, na segunda colocação, não é assegurado que o Santos está na próxima fase, porque aí pega, se o Santos for para a segunda colocação, pega o terceiro colocado da Libertadores. Então essa é a situação. E um outro ponto também que eu queria discutir com vocês, que eu falei ontem na live, mas é bom falar aqui para quem não assistiu. Nájila, mas o Santos não tem elenco para disputar 3 competições. Concordo, super concordo, super concordo. Então, Nájila, seria bom o Santos sair da Sula para focar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Só que, gente, o próximo jogo do Santos pela Copa do Brasil é semana que vem, contra o Bahia, lá em Salvador. Não é garantia que o Santos vai se classificar. E se o Santos não se classificar? Corre o risco de em 2 semanas praticamente dar adeus à Sul-Americana e à Copa do Brasil. Então, é complicado. Eu entendo que o Santos pode até olhar meio assim, né, de canto de olho com a Sul-Americana e falar, se classificar, classificou, se não classificar, tá bom. Mas o jogo da Copa do Brasil é agora, semana que vem, né? Então, tem que tomar cuidado. Senão a gente pode ficar apenas com o Campeonato Brasileiro. Apenas com o Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, também acho que o Santos fez certo em poupar os jogadores. O Lucas Lima, Dodi, o Lucas Braga, né? Que foi por conta da precaução, da pancada que ele sofreu na cabeça. Porque, de fato, né? Estavam no limite físico. Os exames clínicos, físicos, os relatos dos jogadores apontaram isso. Então não tem muito o que fazer, né? Ou você preserva o jogador ou ele para por 2 meses e te prejudica ainda mais a ausência dele. Mas é isso, gente, é isso. Espero que o Santos agora, no Campeonato Brasileiro, que é o próximo jogo contra o Bragantino, final de semana, vença o Bahia e a gente volte a comemorar vitórias do Santos. Me fala aqui nos comentários o que você achou da partida. Né, fica aquele apelo de novo para que a Conmebol tome providências em relação a mais esses 2 casos lamentáveis de racismo contra o Joaquim e também contra o Ângelo. Tá certo? Grande abraço para vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal que é super importante e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima live. Fui!